Geralmente a mensagem subliminar ela é codificada através de símbolos, através de linguagem, e geralmente a mensagem subliminar ela atua numa linguagem que é não verbal. Isso é interessante pra caramba. Muita gente não para pra pensar que existe vários tipos de linguagem. Uma linguagem que é falada e é verbal na fala, e uma linguagem que é escrita que é verbal também. Mas se eu chego pro cara e mando um joia, isso é uma linguagem não verbal, que tá codificado e ele consegue decodificar. Certo. Rola um codec, né? Pra galera das antigas ali, que a gente sempre tinha que baixar os codecs, lembra? Codec é codificação e decodificação. Se você não tinha o codec, você não conseguia assistir o vídeo, né? Perfeito. Então a mensagem subliminar funciona assim também. Não adianta uma mensagem subliminar passar por baixo do limiar da consciência se o teu cérebro não conseguir decodificar. Então tem a necessidade da pessoa ter ali um conhecimento enciclopédico para ela poder ter essa interpretação, ou então a própria mensagem subliminar ela já vai em cima de arquétipos. Arquétipos do pai, da mãe, da família, do medo, da comida, da casa, ou arquétipos também, muitas vezes libidinosos. Por que libidinosos? Se você está falando de uma mensagem subliminar, ela tem um projeto de convencimento. E quando você tem um projeto de convencimento, o desejo é muito forte nisso. Né? Você quer atrair a atenção de uma pessoa para o teu produto. Se você coloca coisas que têm apelo de desejo, escondidas subliminarmente, formatos que simbolizam ou o corpo feminino ou partes íntimas do homem e da mulher, isso atrai essa atenção. Sabe quando o cara fala assim, pô, essa mulher tem corpo de violão? Sim. Aí você olha que depois de um tempo a garrafa da Coca-Cola começou a ter um formato mais assim, curvilíneo. Certo. Inclusive tem uma mensagem que a gente vai mostrar depois que tá escrito assim, olhe minhas curvas. Ah, é? Que é uma coisa que uma mulher fala quando ela tá se insinuando para um homem, né? Olha minhas curvas, né? Olha como é que eu sou, como é que eu tô bem. Então, muitas vezes a mensagem subliminar ela vai atuar no nível do desejo, e no nível do desejo associando arquétipos libidinosos, porque isso vai atrair a atenção. Isso tem um pouco a ver com a psicanálise. A psicanálise funciona dessa forma, porque segundo a teoria do Freud, né, porque ele começa na análise da interpretação dos sonhos e tal, depois vai falar totem tabu e por aí vai, ele vai dizer que nós temos um filtro contra essas mensagens ou contra esses desejos, que é o superego. O Freud ele separa a estrutura da mente humana em id, ego e superego. Era melhor se fosse em português, né? Porque id ninguém sabe o que é, ego também não, superego. Qual seria uma palavra em português? Id é isso. Tá. Que seria um instinto, uma coisa animal, né? Você vê um hambúrguer, o teu coleguinha... No colégio era assim, né? Teu coleguinha pega um hambúrguer na cantina, todo feliz, o outro vem, toma dele e come. Não tem conversa. É instinto puro. É instinto. É igual o cachorro, né? Ou então o cara vê uma mulher lá que ele acha atraente, ele parte pra cima, ele não pensa nas consequências. Mas existe um freio a esse id. O freio é o superego. O superego é a consciência moral. O ego é o que você fica no meio do diabinho e do anjinho ali, né? Tá. O id é o anjinho, o id é o diabinho e o superego é o anjinho, falando, não faça isso, é a consciência moral. Inclusive, para o Freud, a consciência moral é a própria cultura judaico-cristã, por isso que ele critica tanto a cultura judaico-cristã, principalmente no livro Moisés e o Monoteísmo, e no Totem Tabu também. Então, o que o Freud vai dizer? Enquanto a gente está acordado, ou consciente, ou no limiar da consciência, a gente tem um freio a esses estímulos que são subliminares, né? Só que quando você dorme, ele vai dizer que o superego também dorme. E aí a sua consciência moral também dorme. Então aquela mulher que você quis ter beijado e não beijou, você beija no sonho. Entendi. O cara que você queria ter dado um soco na cara, tu dá no sonho. Aquela discussão que se você ficou quieto, você fala, devia ter falado aquilo. Exato. Então esse filtro, ele sai de cena e aí você você realiza essas pulsões, esses desejos. O subliminar, ele tenta operar dessa forma parecida. É como se ele conseguisse passar por baixo da consciência moral, por baixo dos instintos e ele conseguisse atrair a atenção da pessoa pelo desejo. Deixe seu comentário, dê seu like, se inscreva no canal.